Queridos irmãos da família espírita, boa noite. Que Jesus nos envolva nas suas vibrações de paz, de harmonia, nos estimule a realmente buscar o despertar. Porque nesses tempos que nós estamos vivendo, as dificuldades que as nossas sociedades enfrentam, e não apenas do nosso país, que ainda é um país visto como pobre, que é um país cheio de dificuldades, mas é uma situação mundial. É o planeta Terra que se revolve como se as suas feridas estivessem deixando vazar a pústula, para quem sabe algum dia, depois de tratadas as suas chagas, viverem uma situação de paz. Mas nós que temos filhos, netos, nos afligimos. Que mundo espera esses seres que nós amamos tanto? O que nós estaremos oferecendo para eles? Que situação é essa? Parece que as situações, as pessoas, as cidades, as sociedades estão se debatendo num pesadelo. Quando será que nós vamos acordar? Quando será que virá o momento do despertar? Por enquanto, nós nos sentimos imersos em densa bruma. Muitas aflições, mesmo as criaturas mais abastadas estão aflitas, temendo pela saúde do corpo físico, temendo pela sua própria segurança. Quantos, ao deixarem o celular hoje, não verificaram 2, 3 vezes se as portas, os portões dos sistemas de segurança estavam ativados? Se o carro foi realmente trancado ou deixado na porta da casa? Nós não estamos vivendo realmente num ambiente de paz. E a benfeitora Joana de Antes, através de Valdo Franco, nos alerta, num livro que ela chamou de O Despertar do Espírito, que há várias causas para esse pesadelo. Mas exatamente como acontece em qualquer enfermidade de um indivíduo, as sociedades enfermas precisam fazer a sua anamnese, a sua avaliação, conhecer a doença, conhecer onde está a enfermidade, o que causa o seu mal, para aí então buscar a medicação adequada. Do contrário, estaremos apenas teorizando, estaremos apenas inventando soluções paliativas ou fugindo dos problemas. O que é pior ainda, porque os problemas costumam nos perseguir, se esconder debaixo das nossas camas, estarmos espreitando na esquina. E num momento ou outro, descuidados que estamos, somos surpreendidos por eles, que normalmente têm a sua origem em nós mesmos, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. E então Joana nos alerta, existem pelo menos 3 grandes causas de pesadelos para a sociedade terrena. A primeira delas é que cada um de nós hoje, aqui reunidos, acompanhou ao longo dos dias passados no noticiário a violência urbana, que é nada mais nada menos do que um retrato da sociedade apegada às coisas da matéria, presa à questão do ter muito mais do que considerando a questão do ser. Mas também é um sintoma interessante, porque se nós imaginarmos o assaltante, o viciado, o criminoso que nos agride, que nos amedronta, essa criatura é parte da mesma sociedade na qual nós vivemos. E alguma coisa, o meio em que ela viveu, as situações em que às quais ela se expôs, e o seu processo reencarnatório, a sua história de espírito, contribuíram para que ela agisse de forma diferente da que nós temos agido. Não que nós estejamos aqui alardeando ter atestados de santidade. Sabemos bem pela doutrina espírita que estamos agora vivendo o nosso melhor momento. Imaginem então como não devem ter sido os nossos momentos passados, as nossas outras existências. E a violência urbana é uma marca das nossas construções, das nossas buscas e do descaso que nós temos em relação à afetividade. Porque muitas criaturas se condicionam a amar os seus, como se tivessem títulos de propriedade dos parentes, dos amigos mais próximos, das criaturas que lhes satisfazem ou que apenas dizem sim aos seus caprichos. Os demais não lhes interessam. E como criaturas inclusas numa sociedade, egoisticamente agindo, acabam gerando momentos, situações dolorosas. A porta fechada no rosto de um mendigo que pede pão pode algum dia ser arrombada pelo assaltante filho daquele mendigo que não teve o que comer. São consequências dos nossos atos, do nosso descuido, do nosso descaso.
Mas não imaginemos nós que a violência urbana seja apenas uma característica das populações mais pobres, das criaturas menos letradas, daqueles que não tiveram acesso à cultura, à educação, à informação e ao dinheiro. Ao contrário. Também vamos encontrar, nascendo dentro dos lares, situações trágicas de violência. Filhos, netos que tramam o assassinato dos pais. Crianças que depois de passarem horas se envenenando naqueles videogames e filmes de violência, acham que tudo é normal, que tudo vai se resolver com um simples apertar de botão, porque os personagens dos jogos eletrônicos vivem assim. A criança pega lá uma arma, mata, dispara, esfacela o coitado do indivíduo. Depois aperta um botãozinho e na próxima vez que ela for jogar, ele está lá outra vez. Isso também vai condicionando a acreditar que no mundo real as coisas podem ser desse jeito. E uma arma é um brinquedo. E vemos crianças tomando armas, invadindo escolas, matando colegas, vingando-se, quando na verdade deveriam estar aprendendo a amar, estar aprendendo a brincar. Mas é uma questão criação nossa também. Porque aqueles que têm acesso a esse tipo de postura, a esses brinquedos, a essas aventuras ditas radicais, porque a monotonia, a acomodação, o descaso que a nossa sociedade está tendo em relação ao trabalho, ao exercício, à caminhada, a compreender a natureza, a integração, porque se nós observarmos os tempos idos, a situação era bem diferente. Claro, a população era menor, as situações eram outras, mas o homem precisava, o homem no sentido da humanidade, precisava gastar muito do seu dia para trabalhar pelo seu sustento. Não é verdade? A criatura tinha que ir para a lavoura bem cedo, cuidar da terra, a mulher pegava aquela trouxa de roupa e ia lá para o rio. Imagina hoje a gente com aquele monte de máquina de lavar, que só falta falar e deixar a roupa sair prontinha para ser estendida, se já não vão inventar uma máquina de lavar que vai estender roupa. Mas hoje nós temos tudo isso ao nosso favor. Aquele tempo não, ela pegava lá aquele sabão feito com sebo de boi, e cinza, fazia, lavava a roupinha e gastava o dia. Ao cair da tarde a família se reunia para jantar, não tinha televisão, faziam uma leitura, aquelas que tinham um pouco mais de cultura, conversavam sobre os eventos do dia, os pais conheciam os filhos e depois iam se recolher para dormir, para o dia seguinte estarem trabalhando. Claro que nós não vamos estar aqui pregando o retorno a essa condição. A lei é de progresso e nós devemos progredir em tudo. Só que o avanço tecnológico, no dizer de Joana de Andes, abriu um vácuo, um espaço enorme que nós ainda não aprendemos a preencher com atividades úteis. O corpo físico deixou de ser exigido, mas a mente permaneceu preguiçosa. E nós não ocupamos o nosso tempo vago com leituras, não ocupamos o nosso tempo vago com uma atividade construtiva a favor de alguém que nós não conhecemos, mas que é nosso irmão em humanidade. E preferimos então o quê? Os jogos dos videogames, as ociosidades, os programas que fazem fuxico da vida dos outros, como esses que estão começando por aí agora. E é bom nos recordarmos disso. Porque esse tempo vazio é o causador dessa ansiedade, que vai fazendo com que as criaturas se tornem elétricas, acumuladas de energia, prontas para reagir ao primeiro impacto negativo que elas sofrem. Como não tem uma construção positiva em torno de si, reagem negativamente, reagem violentamente. Há aqueles que preferem buscar a intoxicação com adrenalina, os esportes radicais, e pulam de bungee jump, e saltam de asa delta, e se metem em rachas pelas nossas rodovias, porque não têm mais ocupações úteis, porque suas mentes estão desocupadas. E é bem que a história espiritual chama atenção, porque isso vai, se nós não agirmos, e aí cada um de nós, da sociedade espírita, das criaturas que são espíritas e que precisamos ser espíritas na sociedade que nos acolhe, devemos levar para lá esses conceitos, essa questão de aproveitar melhor o tempo. Um bom livro é muito melhor do que qualquer programa de televisão que seja veiculado depois das 9 horas da noite. Basta nós verificarmos o que está sendo apresentado por aí. E como a literatura espírita é vasta de bons ensinamentos. Essa série do Emmanuel, composta por esses 4 livrinhos, ela é maravilhosa. Um por dia para meditação, e nós temos 2 anos só para refletir sobre a série Caminho, Verdade e Vida.
fora de baixas obras. Mas como vamos ocupar o nosso tempo? Tem gente que ainda prefere botar a cadeira na calçada e falar mal da vida do vizinho. E aí depois, está na calçada e vem a bala perdida. Perdida coisa nenhuma, ela tinha o endereço certinho. Né? É o jeito de calar a língua da fuxiqueira. Ah, mas o indivíduo estava dentro de casa assistindo televisão. É mesmo, mas estava vendo Big Brother. E aí a bala atingiu, passou pela televisão, matou o coitado que estava no paredão e ainda atingiu o infeliz que estava lá gastando tempo e energia dele vendo esse tipo de lixo. E nós vamos transformar a nossa vida em quê? Pergunta João. Como os indivíduos vão despertar desse pesadelo? Eles vão buscar uma ocupação melhor. Dar ocupação útil ao tempo. Mas ela ainda alerta. A violência urbana é sintoma, não é causa. Vamos remontar a um outro fator grave de causa de pesadelo. As nossas sociedades estão se deteriorando de dentro para fora. E nós vamos graçar aí junto de nós, em nossos jovens, nos velhos mais maduros, nas criaturas de todas as classes, a toxicomania e o alcoolismo. Duas fórmulas de dependência química terríveis. E aí vamos observando como elas vão destruindo as relações entre as pessoas. Do alcoolismo, há muito que se fala já. Nós temos observado famílias, os AA trabalhando junto aos familiares no sentido de tentar ajudá-los para ajudar o enfermo alcoólico. Mas a toxicomania é um mal que tem causado, ou que tem sido mantido no subterfúgio, no submundo, no esquecimento, porque as pessoas negam. Não, o meu filho de jeito nenhum. Eu sei onde ele está e com quem ele está. E realmente. Só que não sabe que tipo de atividade aquelas criaturas estão fazendo. Mas esta também é uma reação. Nossos jovens, e esse tipo de vício começa em terríssima idade. Tanto o alcoolismo quanto a toxicomania não surgem no momento da idade adulta, eles vão sendo cultivados aos pouquinhos. A tendência já existe, ela é do espírito. A inclinação para o vício já existe. Nós a trazemos, muitas outras até, de passadas existências. Mas, como isso vai aflorar? Se ele vai se caracterizar como vício, depende das nossas escolhas. Mas também depende da nossa ação como pais e educadores. E nós estamos nos desligando disso. Abandonamos os nossos filhos entregues à atual rainha do lar, que não é mais a mãe. Pode esquecer disso. É aquela coisinha retangular que ocupa a sala e às vezes os quartos da televisão, com as apresentadoras louras, com saias e roupinhas mínimas, mais para atrair a atenção dos pais do que das crianças mesmo, trazendo ideias e informações que nem são tão úteis assim. E eles passam horas mergulhados naquelas ideias e naqueles conceitos. Depois se sentem vazios, os pais estão fora. Cada um cuidando da sua carreira, cada um preocupado com a sua forma física. Saem para a academia muito cedo, deixam os filhos dormindo, as empregadas colocam para a escola, vão buscar na escola, atendem as atividades, eles ali vão direto para o escritório e ainda argumentam: não, nós estamos trabalhando para dar conforto aos nossos filhos, para dar a melhor escola, para dar o curso de inglês, de espanhol, de alemão, do que seja, para que ele tenha as roupas da moda. Dão coisas, muitas coisas, abarrotam os quartos das crianças com os brinquedos mais caros, com os brinquedos de último tempo, mas não dão a si mesmos. Não dão tempo, não olham no olho dos filhos, não se preocupam como está a sua higiene, como está a sua alimentação, com quem eles estão se relacionando. Quantos pais conhecem os amigos dos filhos a fundo? Quantos conseguiram ou conquistaram o direito de ser chamados respeitosamente de tio e tia pelos amigos dos filhos? Porque os tios e tias de filho adolescente já é no sentido chistoso, é de brincadeira, no sentido de tentar amolecer a gente para poder liberar os meninos irem para as baladas por aí. Mas estar atento à fase da infância. Como este investimento é para nós de retorno alto? Se nós estivéssemos mais atentos, do bebê, a criança que começa a entrar na fase da puberdade, começa a se descobrir como espírito, se nós cultivarmos ali os valores positivos, não teremos tantos desequilibrados,
tantos toxicômanos, tantas criaturas que se permitem seguir a turma, porque os nossos jovens estão aprendendo a beber, estão aprendendo a fumar, estão consumindo drogas, porque a turma induz. E para se sentirem inseridos na turma, eles não têm coragem de dizer não. Dizer não ao vício, dizer não à degradação própria. E reagem ao abandono que tem em casa, agindo dessa forma. Pelo menos para se preocupar comigo, meus pais vão ter que estar de olho em mim. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou chamar a atenção dos velhos, dizem alguns. E se metem nessas aventuras que são autodestrutivas. E é um alerta sempre muito precioso, não é do nosso tempo. Não é de agora que algumas criaturas estão negligenciando a missão que os Espíritos informaram a Kardec ser preciosíssima, a de pais e de mães. Divaldo conta em uma das suas palestras que no final do século XIX, Madame Stanford, a esposa do governador da Califórnia, senador Stanford, tinha um filho belíssimo, mas ela era uma criatura da sociedade, era a mulher mais linda da Califórnia, e por isso mesmo tinha uma vida social intensíssima. Quando ela acordava, o filho se chamava Leland Stanford. Quando ela acordava, a criança já estava nas atividades com as suas amas, com tudo mais, porque ela acordava muito tarde, afinal de contas as festas, as reuniões, os saraus iam até muito tarde da noite. Quando o menino estava almoçando, a mãe estava cuidando do seu toalete, fazendo unha, cuidando dos cabelos, se preparando para as festividades da noite. E ela nunca tinha tempo para ele. Às vezes até dizia: não, pelo menos uma vez por semana eu passo uma tarde com o meu filho. E a vida seguia nesse sentido, cheia de atividades, preparada sempre para estar deslumbrante na sociedade, até que um dia lhe faleceu uma tia pobre, que vivia num bairro mais íntimo lá na Califórnia, e o colunista social descobriu que havia um grau de parentesco entre elas e colocou na primeira página: Madame Stanford está de luto, faleceu sua tia, e ainda fez um X. Uma dama inglesa que vivia num bairro pobre só para ver como é que pobre vive. E ela ficou enfurecida. Desgraçado! Como ele descobriu isso? E pior ainda, porque que essa infeliz foi morrer agora, no início da primavera, no início da temporada de obra. Ela podia ter morrido no inverno, ninguém ia ficar sabendo. Agora ela ia ter que cumprir o luto. E aquele tempo o luto era de 7 dias. Quando veio o primeiro dia, ela já não sabia o que fazer. Não poderia se preparar para a festa, não tinha como sair dali. Foi procurar o marido que estava despachando no escritório. O que eu faço? Agora eu tenho que cumprir o luto. E ele disse para ela, sem levantar os olhos dos documentos: por que você não vai brincar com o nosso filho? E ela se lembrou que tinha um filho. Foi para a ala esquerda do palácio, encontrou a criança tocando ao clavicorde uma música. Chegou caminhando suavemente, o tapete muito felpudo. Gente rica sempre tem tapete muito felpudo, né? É uma coisa engraçada isso. Mas não deu para a criança perceber a aproximação da mãe até que ela se sentasse no chão e colocasse o queixo na perna magra do menino. E começasse a olhar para ele, a mergulhar os seus olhos nos olhos verdes da criança, que animada com seus 11 anos tocou ainda com mais energia. Quando terminou, ela perguntou: mas que canção linda, que música linda! E o menino disse: é uma canção da Normandia, que a minha babá francesa me ensinou. Mas você sabe cantá-la? Sei. E aí o menino tocou mais uma vez e cantou, com aquela vozinha fina ainda, bem de criança. E era uma canção muito melancólica. Ele mesmo deixava algumas lágrimas rolarem dos olhos, e mamãe via, Madame Stanford sentia também a emoção da música sem compreender. Porque embora Madame Stanford fosse muito bela, muito rica, muito magrinha, esbelta como qualquer modelo dos dias de hoje, inteligência não era bem o seu forte. Então ela não sabia o que o menino estava dizendo. Quando ele terminou, ele disse: mas que canção triste. Por que você gosta dela? Ah, mas é porque ela tem muito a ver comigo, disse Leland. Mas o que ela diz? Ela conta a história de uma família da Normandia. Todos os dias, o pai, a mãe e o menino iam à beira do mar. Ele tomava o barco e ia pescar. Ao cair da tarde, eles vinham buscar o pai e a família se reunia para o jantar. Numa tarde, o barco não voltou. Eles passaram a noite ao relento à beira do mar, esperando que o pai voltasse. Mas ele não veio. Veio mais um dia e uma outra noite, até que no dia seguinte a mãe disse: as sereias do mar roubaram-me o teu pai. Espera-me que eu vou buscá-lo. Entrou no mar e nunca mais voltou. A mãe disse: mas que canção triste.
E não tenha nada a ver contigo, tu tens pai, tu tens mãe. Não. Meu pai se perdeu no mar da política. E eu nunca o vi. E mamãe foi em busca dele. E eu fico esperando que as ondas do mar da vida me tragam um ou outro. Ela sentiu como se um raio a fulminasse. Daquele dia, então, aproveitando os momentos do luto, passou a estar com o Leland diariamente. Ao quarto dia, ele notou uma diferença. Mamãe, alguma coisa está diferente. Você está em casa, está comigo, está tudo tão bom. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Leland. O quê? Eu estou de luto. Mas o que é luto? Luto, aí ela parou uns 5 minutos para pensar. Luto, meu filho, é quando morre algum parente nosso e nós não podemos nos apresentar na sociedade. Nós temos que demonstrar a nossa tristeza, o nosso pesar. E por isso mesmo eu estou aqui, curtindo o luto, vivendo meu luto. E morreu alguém da nossa família? Morreu. Uma tia minha, Lila, bastante velhinha. Mamãe, quantas tias mais você ainda tem? Porque ele queria saber quantos dias mais a mãe poderia passar com ele. São as nossas colocações. Não está muito distante de hoje. De pais e mães que ficam vendo os filhos crescendo na horizontal. Só vem na cama, sai muito cedo, as crianças estão dormindo, voltam muito tarde, eles já se recolheram. Isso quando estão no quarto, porque quando entram na adolescência, costumam chegar mais tarde que os pais. Não está ali mesmo que estava acontecendo. E aí se drogam, se viciam, dão vexames em público para quê? Para chamar a atenção daqueles que deveriam ter lhes dado amor no momento oportuno. É um pesadelo terrível. As famílias se debatem no pesadelo da toxicomania e do alcoolismo. Sofrem amargamente coisas que elas mesmas criaram. E depois o que virá então? A overdose, que leva à morte em tenridade. A deterioração, jovens viciados que roubam a própria família para saciar o seu vício. Filhos de pais ricos que tramam a morte dos pais com os namorados e namoradas para poderem tomar conta do seu dinheiro e levar o seu vício. São as coisas que nós estamos acompanhando no noticiário. Não é uma informação exclusiva de Joana de Anjos, é do nosso tempo. E o que nós estamos fazendo para isso? Nos debatendo ainda no pesadelo, sentindo o pesar, a pressão, ou fechando os olhos? Não, na minha família isso não acontece, então não me importa. Mas o amigo do nosso filho pode estar se drogando e ser a porta pela qual a criança ou o nosso ser amado vai chegar também ao vício. Nós estamos lhes dando atenção. Essa questão também, assim como da violência urbana, é fruto da falta de amor, da afetividade não trabalhada, não exteriorizada. Se nós amássemos mais intensamente, mais verdadeiramente, aos seres e não aos haveres das pessoas. Porque há criaturas que se encantam, há criaturas que se apaixonam pelo carrão do namorado, ou então há rapazes que se apaixonam pelo corpo da namorada, sem se preocupar com o conteúdo que ela traga, ou então com o baú que ela pode levar quando for contrair núpcias com ele. Nós vamos viver até quando nessa situação de superficialidade? O pesadelo que aflige as nossas sociedades, segundo Joana de Anjos, é causado pela superficialidade das nossas relações. Nós não nos aprofundamos. Nós corremos uns para os outros aqui na casa espírita. Todo mundo é bonzinho na casa espírita, todo mundo é amigo. Nós nos encantamos com as crianças lindas que nós estamos vendo. Nós nos encantamos com os cabelos, com as cãs que estamos percebendo também. Sentindo aqui aquela alegria de estarmos com Jesus. Mas e fora daqui? Será que nós estamos mostrando o mesmo vigor, o mesmo amor? Ou nos tornamos sisudos, fechados, exigentes demais com os nossos familiares, que não compreendem a doutrina, não compreendem a mensagem de Jesus como nós? Talvez já compreendamos, talvez. E da toxicomania ao alcoolismo que destrói, ainda surge outra causa terrível de pesadelo, segundo Joana de Anjos, causada por fatores históricos muito mais do que por lesões do momento presente. Durante séculos, milênios até, as energias sexuais foram consideradas hediondas, pecaminosas. O sexo foi apresentado como uma coisa horrível e proibida.
E por isso mesmo aconteciam todos os desatinos, todos os desregramentos que a história marca por aí, mesmo no seio da igreja, que colocou isso como ponto de fé. Mas quando nós chegamos à década de 60 do século que se foi, veio um momento liberatório. Muito antes disso até. No final do século XIX, já com Sigmund Freud, vem a proposta de liberação das energias sexuais como forma de o indivíduo encontrar a harmonia. Porque, segundo o grande pai da psicanálise, a retenção, a repressão, o recalque dessas energias é que causava todo tipo de distúrbio de frustração, que fazia com que as criaturas se perturbassem. E, portanto, a teoria era se liberar. Mas tudo o que acontece quando nós pegamos um elástico e esticamos, mantendo preso, uma hora ele arrebenta. E se arrebentar, vai ferir as duas mãos. Se nós soltarmos de um lado, vai ferir a outra. Acontece assim com frequência. Isso se deu também com as energias da sexualidade. Tudo que foi represado demais, quando foi liberado, veio na forma de avalanche. E aí nós vimos os desregramentos, o sexo livre, o sexo sem responsabilidade, desde a década de 60 até os nossos dias. Cada vez mais grave, cada vez menos havendo amor e mais atração física. E Joana apresenta os desregramentos da sexualidade como sendo uma das causas mais tenebrosas do pesadelo dos indivíduos. Porque seres insatisfeitos, seres que buscam a satisfação do corpo, esquecem-se de sentir, de amar e de viver. E por isso mesmo, frustrados, vão transmitindo essas frustrações às gerações futuras. Imaginemos as dificuldades que os filhos dos hippies da década de 60 não enfrentam hoje. Porque que tipo de orientação sexual eles receberam? Tudo é liberado, tudo é possível, tudo é prazer. Mas nem tudo é prazer. Tudo tem consequências. O nosso mais insignificante pensamento tem consequências, que dirá as nossas ações. Então a gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis que aí estão ameaçando, são pesadelos para a nossa sociedade, causados pela nossa desorientação. E as gerações vão simplesmente acumulando. E como cobrar se as gerações anteriores não tiveram como ensinar? Como pais que não aprenderam a amar vão agora conversar com os seus filhos sobre amor se eles só conhecem a superficialidade do sexo? Se eles só conhecem o uso dessa energia como busca de prazer? Há uma situação interessante, uma propaganda de operadora de telefonia há algum tempo, passou, em que um casal se preparava para uma viagem, e fulano é filho do meu segundo casamento, Beltrano é filho do terceiro casamento do meu marido, e no final das contas eles já não sabiam mais quem era filho de quem. Mas todo mundo tinha o telefone da tal operadora. Lógico que a ideia deles era vender isso. Mas isso mostra apenas a desagregação das nossas famílias. A falta de cuidado na construção dos relacionamentos. Não, que nós vamos nos iludir, porque o próprio livro dos Espíritos, o próprio Evangelho já nos mostra que o casamento não é indissolúvel. E nós não podemos manter agrilhoadas duas criaturas que estão se digladiando, se torturando umas às outras. É melhor até que elas se distanciem e aprendam a viver outras experiências. Mas, não dessa forma banal. Hoje eu estou casando, amanhã descansei, casei, vou procurar alma gêmea. E aí é um caso complicado. Como é que a gente às vezes encontra lá o cidadão já, né, entrando na terceira idade, ele encontra a alma gêmea, depois de 25, 30 anos de casado. Só que a alma gêmea é 20 anos mais nova do que ele. Que coisa esquisita. Né? Isso quando acontece do outro lado também, né? Após o Balzaciano já fica lá esperando, a alma gêmea é o personal trainer normalmente, o coitado do marido, que fica em casa lendo jornal, vocês viram isso na última propaganda que passou por aí. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque enquanto essa situação perdurar, o sofrimento vai perdurar entre nós. E aí as criaturas costumam desanimar. Está muito difícil, não tem jeito. Vamos nos preparar para nos ajustar a essa sociedade. É isso que nós queremos. Nós queremos estar ajustados a essa sociedade. E nós reclamamos tanto dela. Olhando para os nossos bebês, nós vamos dizer, cara, você vai viver que nem eu estou vivendo. Com medo do ladrão, tem ônibus queimado ali na esquina. É isso que nós queremos. Mas o que nós estamos fazendo para mudar essa situação? E aí Joana vai nos apresentar os caminhos. O despertar do Espírito é um caminho, não é um momento. Exatamente como acontece conosco.
O despertar do ser na vida cotidiana é assim. A gente não dá aquele toque do despertador e dá um pulo da cama e já está pronto, vestido para o trabalho. Não é assim, não é? O despertador toca, a gente fica rezando para ter um martelo debaixo da cama para poder quebrar o infeliz. Aí levanta ainda de olhos fechados, vai tateando até o banheiro, toma aquele susto com a cara desamassada, os bobos, a creme verde na cara, né? Ou então a barba por fazer, e aí vai, faz a higiene, faz o jejum, até que finalmente quando chega no ponto de ônibus o espírito está meio acordado. Assim também se dá com a individualidade espiritual. É uma jornada, passo a passo. E aí o primeiro degrau, porque despertar é ascender, é subir, é crescer. E o primeiro degrau que Joana nos apresenta como forma de despertar do espírito é a busca do autoconhecimento. É a recomendação socrática. Conhece-te a ti mesmo. Ela não faz nada diferente daquilo que já está na doutrina espírita. Mas resolve para nós uma questão interessante. Quando os indivíduos começam a se aproximar deles mesmos, quando nós nos conhecemos, nós nos desidentificamos com o meio. Porque muito da violência que nós ainda praticamos porque o meio exige. Dos jovens todos que queimaram aquele índio em Brasília já há alguns anos, não foram todos eles que tiveram aquela ideia, mas participaram, porque tinham medo de não compor a turma. Mas as criaturas que se identificam, que compreendem a si mesmas, que sabem o que elas são, dizem: não, a influência do meio não vai me atingir, o meio não vai me prejudicar. Isso já é um grande passo, já elimina 80% dos nossos problemas, principalmente da violência que nós cometemos, dos nossos erros, do nosso comportamento equivocado, porque nós passamos a não reagir. E o espírito que desperta, ele não reage. Ele age sempre. Ele pensa, reflete, estabelece a rota a seguir e faz. Enquanto nós estivermos sempre reagindo, eu xinguei o palavrão porque o outro pisou no meu pé. Nós estamos reagindo, estamos no pesadelo. Estamos na violência urbana, estamos identificados com o meio. E o processo de autoconhecimento é também o processo de desidentificação do meio. O meio passa a não ditar o nosso comportamento, passa a não estabelecer a nossa vontade. O meio é simplesmente algo, um fator, que é um agravante, muitas das vezes, do nosso processo evolutivo. Mas que nós precisamos resistir a ele e mudá-lo. Mas só a desidentificação do meio não resolve. Porque os vícios, as tendências negativas, as inclinações para o mal, muito frequentemente vêm de dentro de nós. Vêm das encarnações anteriores. E aí vem um outro passo, um outro degrau para o despertar do espírito proposto por Joana. É a questão de nós começarmos a disciplinar a vontade. Controle e disciplina da vontade, diz ela. Porque quando nós aprendermos a dizer não para as nossas tendências infelizes, nós estaremos dizendo não para os vícios de um modo geral e sim para a nossa felicidade, sim para a nossa paz. Sim, para a harmonia em torno de nós. E com esses dois fatores nós já teremos conquistado muito. Porque vejamos bem, já não seremos violentos como a sociedade que nos recebe. Estaremos mudando a sociedade com outros exemplos. E não estaremos permitindo que os nossos arrastamentos... lembrando o livro dos Espíritos. Existem arrastamentos irresistíveis, pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: arrastamentos sim, irresistíveis não. O problema é que poucos fazem esforços. Muitos dizem quero, mas ficam muito contentes que não seja como querem, porque ainda querem se locupletar nos vícios. E quando nós aprendemos a disciplinar as nossas vontades, as nossas paixões não são negativas no sentido absoluto. Só quando elas passam a governar a nossa vida, ensinaram os Espíritos a Kardec. Então, quando nós tivermos as rédeas da nossa vontade, a vontade é o fator de transformação do ser. Se eu tiver vontade, eu vou passar no vestibular. Se eu não quiser aquela carreira, o vestibular vai ser um obstáculo intransponível. Se eu tiver vontade, eu vou dominar o meu vocabulário. E não vou usar palavras chulas. Mas se eu não tiver, tudo que é gíria, tudo que é coisa ruim, vai ser facilmente assimilado. E aí depois é interessante nós percebermos algumas questões
que são até periféricas ao nosso assunto, mas que cabem. Quando das reuniões mediúnicas nós vemos aqueles espíritos enfurecidos, fazendo e desfazendo reuniões, causando tumulto, a gente diz, nossa, que espírito bravo. Não! Nossa, que médium indisciplinado. Que médium deseducado. Porque o médium que não controla o seu vocabulário e fala palavrões no dia a dia, como é que ele vai controlar o pensamento do espírito que fala através dele? Não vai. Então a educação mediúnica passa pela educação do espírito. A educação da vontade. Eu digo sim à minha paz, não me permitindo corromper, não me permitindo viciar em álcool, não me permitindo viciar em fumo, não seguindo a massa nos seus desatinos. Porque quando nós vemos as coisas vergonhosas que acontecem por aí, em relação aos nossos governantes, que deveriam estar trabalhando pela sociedade, trabalham por si mesmos apenas, muitas criaturas afrouxam o seu senso moral. Se eles fazem e roubam muito, por que a gente não pode roubar um pouquinho? Mas trocar a etiqueta, graças a Deus agora estão usando código de barra nos mercados. Mas antigamente trocar a etiqueta de preço no supermercado era tão nocivo quanto dar um golpe lá e desviar dinheiro para tratar da seca. A diferença é um montante. A desonestidade era a mesma. E nós não podemos deixar que isso arrefeça. A nossa vontade é de progredir. A nossa vontade é de crescer. A nossa vontade é de construir um mundo melhor. É uma questão de inteligência. Não é apenas para os nossos filhos e netos que nós vamos estar preparando um mundo melhor. Nós somos reencarnacionistas. Nós vamos voltar a esse planeta se Deus quiser. Se nós fizermos o que devemos, a nossa lição de casa certinho, nós vamos conquistar o direito de permanecer na Terra, planeta de regeneração. Porque se deixarmos passar esse momento sem evoluir, nós vamos ter que buscar um outro planeta de provas e expiações para realizar a nossa evolução. E aí sim, a questão da vontade, da disciplina e do controle da vontade se tornam primordiais. Não é a questão de reprimir, mas é a questão de educar o espírito. Por que nós temos que dizer, eu sou livre, posso fazer de tudo? Não pode. O próprio Paulo de Tarso já falava a respeito do uso equivocado da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Todas as coisas, dizia ele aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei tomar por nenhuma delas. E é o que nós deveríamos pensar. A sociedade hoje apresenta um monte de coisas interessantes que as criaturas gostariam de fazer. Mas será que elas são úteis para o espírito? Será que elas convêm ao indivíduo? Porque a personalidade até pode. Fazer aquela cirurgia plástica que leva o sorriso para a nuca é o desejo de muita gente. Se tem dinheiro, faz. Porque tem gente que vai esticando tanto, né? Vai tirando daqui, puxa daqui, puxa colar, que a orelha fica atrás da nuca, o sorriso fica mais torto para cima, lá para cima do olho. Tem essas deformações. Tem gente cortando costela para ficar a cintura mais fina. São lícitos, mas convém? É a questão a perguntar. E uma vez nós lemos algo que é bastante interessante, que talvez acalme. Porque não vamos imaginar que esse furor de cirurgia plástica seja só das senhoras, não, viu? Está cheio de vovô aí querendo esticar a coisa. Então nós vamos estar atentos, porque a insatisfação em relação ao nosso amadurecimento mostra que nós não crescemos como espíritos. E como nós dizíamos, nós vemos que um jovem belo é um acidente da natureza. É fruto da conjunção biológica lá, do DNA. Mas um idoso belo é uma obra de arte. Porque ele venceu o físico, a aparência, e exterioriza a beleza que tem dentro dele. É isso que nós deveríamos buscar. Claro que se for possível buscar com a pele mais lisinha, com o cabelo mais engraçadinho, né, nós vamos até poder, sem exorbitar. Sem deixar de comer para fazer cirurgia plástica, pelo amor de Deus, né? E aí nós vamos ter a nossa vontade a nosso favor. Enquanto nossa vontade não estiver disciplinada, dominada, nós seremos arrastados. A população, a massa vai nos levar, e provavelmente para o buraco. Como Jesus dizia, são cegos, aos fariseus, guiando cegos. E se um cego guia o outro, caem ambos no fosso. Quando a mídia nos apresenta o emagrecedor milagroso, o não sei o que estica a pele, o cosmético que faz o cabelo ficar colorido,
eles estão nos empurrando para a massa. Todo mundo quer usar aquilo, todo mundo quer ter aquela aparência, vamos virar todos clones uns dos outros. Mas se nós soubermos ser autênticos, não, eu não preciso disso. Eu sou gordinho feliz, estou cuidando da minha saúde, faço a minha caminhada, dou minhas pedaladas, mas também adoro uma pizza. E ótimo. Não está prejudicando o nosso trabalho, sejamos felizes com a nossa forma. Seja ela escultural ou de barrico também, é uma escultura. E aí estaremos todos felizes. Mas por que não? Né? Não é só a estátua que é uma escultura, o pedestal dela também é. Às vezes a gente não tem a forma da estátua, mas tem a forma do pedestal. E aí nós estaremos com a nossa vontade a nosso favor. Mas vem o terceiro fator de despertar. Aquele que realmente vai nos tornar produtivos. Porque o primeiro passo era o não agir negativamente. O segundo passo era aprender que nós podemos agir positivamente e direcionar a vontade para isso. O terceiro passo, segundo Joana de Anjos, é interessante e é um desafio, e que muitas criaturas interpretam de forma equivocada. Joana de Anjos propõe como terceiro passo, o terceiro degrau para o despertar do espírito, a sublimação das energias sexuais. Aí as criaturas dizem, ela foi freira, várias encarnações, acostumou a fazer isso. Mas Joana de Anjos não sugeriu que nós fizéssemos recalque, abstinência. Não, ao contrário. A primeira sugestão da benfeitora é que as energias sexuais sejam usadas de forma construtiva. E não é igual a igreja propunha apenas para reprodução, mas para compensação energética, para troca de fluidos, para consolidação do amor. Meio e não objetivo. Muitas criaturas ainda hoje têm o sexo como objetivo. Quando concluem, quando alcançam esse objetivo, se desencantam do parceiro e da parceira e vão procurar outros objetivos. São os caçadores. Não é essa a proposta de Joana. A primeira proposta dela é o uso regrado das energias sexuais, porque é construtora. A mesma energia que nós usamos para pintar um quadro, para fazer uma escultura, nós realizamos num ato sexual. E o ato sexual realizado com o amor, tendo o amor por base, faz com que os seres sejam felizes. Resolve até o problema da cirurgia plástica, porque as pessoas ficam mais belas, ficam mais viçosas, a pele fica mais fresca, não é verdade? E aí nós vamos estar nos sentindo a um passo do despertar do espírito. Mas há situações complicadas, há espíritos que trazem débitos graves na área da sexualidade. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que são raros os espíritos encarnados na Terra que não tenham vultosos débitos na área da sexualidade. Então, mesmo aqueles de nós que estamos hoje caminhando regradinhos, podemos ter vivido aquelas orgias do Império Romano e temos os nossos débitos. Então nós temos pedras dos nossos companheiros que hoje cometem desatinos, mas não nos nivelemos a eles, nem vamos aplaudir os seus desatinos. Vamos esperar que eles queiram despertar. Vamos respeitar as suas escolhas, as suas opções, porque certamente se em determinado momento, na área da sexualidade, cometem erros, podem ter valores e virtudes em outras áreas que venham contribuir para a sua evolução. E assim como há muito tempo atrás, foi a Maria de Magdala que Jesus escolheu aparecer a chamada mulher de má vida, e não ao sacerdote das criaturas puras, é provável que muita prostituta tenha acesso às condições do reino dos céus ou à felicidade no plano espiritual antes de alguns puritanos que estão por aí, que não fazem, mas pensam e desejam, e aí deixaram disciplinar a vontade antes. E nesses casos de débitos pesados, Joana diz, é verdade, talvez haja necessidade de que a sublimação seja passar por um processo de abstinência. Um caso típico disso nós vamos encontrar no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, em que o espírito Lício, naquela encarnação, envergava o corpo de homem, mas em encarnações anteriores havia sido uma mulher com grandes desafios na área da sexualidade, e por isso mesmo já havia experimentado a homossexualidade e estava desde o suicídio, insatisfeito, atormentado, perturbado. A espiritualidade fez toda uma avaliação do seu problema. Ela deseja de Menezes trabalhando num centro de Umbanda a socorrer as criaturas sofredoras. A obra é assim. Por isso saiu pela sede e não pela editora do Divaldo, para ter um respaldo maior, para ter realmente o apoio do movimento espírita no seu mais alto grau.
E lá estava o espírito lícito naquela condição. Viver a polaridade do seu corpo físico lhe seria impossível. Então todo o seu programa de recuperação, de regeneração, passava por sublimar, por fazer abstinência, por buscar direcionar a energia sexual que é criadora em outros sentidos. Na visita a enfermos, no tratamento de doentes, nas campanhas, na evangelização de crianças, nas obras de arte de um modo geral. Algumas vezes a sublimação dessas energias passa por isso, mas também não é nenhuma exigência atroz, porque para o indivíduo que tem o vício do álcool, a abstinência total e absoluta é o único caminho que ele tem para se manter equilibrado, porque ele jamais deixará de ter, uma vez estabelecido o vício no seu corpo físico e a dependência química, a dependência se estabelece no corpo e não apenas é uma dependência psíquica, não é apenas a alma que deseja. Ele vai passar a vida inteira tendo ímpetos de buscar o álcool como fuga. Como há criaturas que buscam os desregramentos sexuais como fuga. Desejam amar e na verdade não encontram amor e nem são amadas. São muitos os pesadelos. São muitos os tormentos que a nossa sociedade enfrenta. Mas, se nós conseguirmos buscar esses 3 passos pelo menos, o nosso autoconhecimento, a nossa desidentificação com o meio adverso que nos acolhe, a disciplina, o controle da nossa vontade para aprendermos a dizer não àquilo que em nós ainda existe de ruim, e a sublimação das nossas energias criadoras. Agora vamos abstrair do termo sexual, porque ainda há muito preconceito em torno dessa palavra, e nós espíritas não deveríamos ter. Celso Martins, em suas obras, reclama com propriedade que pais espíritas não conversam com os filhos a respeito de sexo e deixam que eles aprendam com a sociedade. Depois lamentam-se. Se tornam avós espíritas muito cedo. Mas porque não estamos trabalhando os assuntos. Não, isso aí não deve ser discutido na casa espírita. Precisa. Isso não deve ser discutido na família. Deve. Melhor que os nossos filhos aprendam a respeito da sexualidade, com a questão lúdica, da sementinha, de para que servem os órgãos, conosco, do que aprender lá fora de forma equivocada e suja. Isso também é sublimar as energias criadoras. Mas vamos chamar de energias criadoras, porque é muito mais do que sexo apenas. É realmente o uso que nós fazemos do nosso corpo físico. Há criaturas que não estão se desregrando na sexualidade, mas estão bombardeando o corpo físico em academias, com um desejo exagerado da forma perfeita, e não existe a forma perfeita. A forma perfeita é aquela que nós enxergamos hoje. É o corpo que nos foi designado hoje, por mais atormentado que ele pareça. Ela é a nossa ferramenta sublime de evolução. E as tempestades vão rugir em torno de nós. Aqueles que se propuserem despertar vão ter que fazer como seres mesmos, espreguiçar, se tentar espantar as sombras, abrir as janelas da nossa alma, para vermos um mundo diferente, para deixarmos o sol entrar nas nossas vidas. Não apenas o sol material que nos faz derreter, mas o sol da mensagem de Cristo. A doutrina espírita nos traz clareza dessa mensagem. E nós deveríamos nos sentir felizes por já podermos compreendê-la melhor. Por já entendermos que mesmo que estejamos enfrentando grandes tempestades morais ou materiais, temos possibilidade de mudar as nossas vidas. Temos possibilidade de despertar. E o espírito desperto é o espírito feliz. É o espírito que determina, que dita o ritmo de evolução da sua própria existência, que não é conduzido pelos outros, que não é manipulável. Espíritos despertos estão aparecendo nas nossas crianças. Elas não se deixam convencer. Que coisa mais terrível do que a fase do porquê? Não é verdade? Não existe. Chega uma hora e diz, por que sim? Aí eles dizem, porque sim não é resposta. E aí a gente tem que se virar do avesso para encontrar a resposta que satisfaça aquelas mentes, dentro da faixa etária, dentro do nível de compreensão, que aqueles espíritos presos num corpo de criança ainda podem assimilar. Isso nos encaminhará à felicidade, sem temores, sem que nos arreceemos das lágrimas. Elas às vezes vêm para lavar a alma, para limpar a nossa vida,
de todos os nossos erros, dos pesos, dos fardos que nós carregamos. Muitas das vezes, as dores de hoje são o remédio para os nossos dias, dos nossos erros passados. E elas vão garantir-se bem suportadas a paz e a alegria para o futuro. A respeito disso, para nos dar coragem de despertar, porque é realmente um trabalho árduo. Não esperemos sair daqui hoje na condição de espíritos despertos. Não. Vamos tentar sair daqui hoje na condição de espíritos que querem despertar, que pelo menos já sabem um pouquinho. E aí nós recomendamos, vamos ler toda a obra da Joana de Ângeles para a gente saber o resto. Vamos ler toda a codificação para saber mais, para entender Joana de Ângeles, André Luiz, até para separar o joio do trigo de outras obras que estão sendo publicadas por aí sem conteúdo nenhum. E nós nos sentiremos mais fortes. O encorajamento está em cada um de nós, nas palavras amigas, na presença do companheiro. Quando nós mergulhamos nos olhos de um bebê, nós nos sentimos fortes, porque nós temos que vencer o mundo para poder proporcionar a ele a necessária paz, não é verdade? Nós nos sentimos super pais ou super mães quando olhamos para os nossos filhos e podemos dizer: eu te amo tanto e eu vou fazer um mundo melhor para você, mesmo que o meu mundo esteja desabando, mesmo que eu esteja sofrendo muito. E aí o Espírito Maria Dolores traz com muita propriedade esse grande estímulo para que nenhum de nós esmoreça, para que não venhamos a desistir da luta. E nos diz a benfeitora o seguinte: a alma fraterna recorda os momentos infelizes, parecem noites de crise, em que o céu lembra um vulcão, ribondam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa a ira do vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas, fim da borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida, que atravessa as grandes provas. Na estrada em que se renova, guarda a calma ativa e sã, sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade, pois pela hora de tempestade há um novo dia amanhã. Nós somos os construtores desse novo dia. Está nas nossas mãos. Só depende de nós um mundo melhor para os nossos filhos, para as nossas próximas reencarnações. Só depende de nós despertarmos agora para estarmos atentos ao futuro. E os espíritos despertos, dizíamos nós, são espíritos que conquistam felicidade. E felicidade é paz de consciência. É paz para viver com harmonia. É paz para evoluir. A mesma paz que nós desejamos a todos. A gratidão a todos por nos terem ouvido. Muita paz. Muito obrigado.